Fiat Palio 1.4 Attractive 2012, ainda é uma boa compra? Vem comigo! Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu vim apresentar para vocês um carro que tem um interessante custo de manutenção, um carro que tem um ótimo custo-benefício e baixo custo operacional. Estamos falando então aqui do Fiat Palio 1.4 2012, esse carro aqui que é a segunda geração do Palio, um carro que foi extremamente vendido aqui no nosso país. Então vamos fazer aquela avaliação completa, que você já está acostumado, comentar um pouco da história, pontos positivos, negativos, falar de manutenção, enfim, tudo o que você precisa saber antes de adquirir esse carro. Primeiramente, Gabriel, onde veio o nome Palio? Na verdade, esse nome era dado a uma corrida lá da Idade Média, uma corrida de cavalos. E quem vencia essa corrida recebia esse título, esse nome de Palio. E essa festa, o lugar mais conhecido, na verdade, essa corrida, que era na época das festas típicas, essa corrida ela era mais conhecida próxima à cidade de Siena. Daí o nome Siena e Palio. Esse carro surgiu então em 1996, com o objetivo de competir com outros carros que estavam surgindo na época, que tinha o Corsa, que veio lá dos anos 94, 95, também já tinha o Gol Bolinha, e todos eles tinham um estilo bem arredondado, realmente muito próximos. Mas o Palio tinha um diferencial, ele tinha opcionais que não existiam praticamente no mercado, nos concorrentes, como freios ABS e também airbag. Você imagina, nos anos 90 você já comprar um carro de entrada, um carro popular com ABS e airbag? Pois é, a Fiat permitia isso daí. Então esse carro acabou fazendo bastante sucesso, sempre competindo bastante aí com o Gol. Esse carro então teve essa versão até seus anos 2000, quando houve o primeiro facelift. Houve umas alterações nos faróis, enfim, o carro, do meu ponto de vista, ficou mais charmoso. Já o seu segundo facelift ocorreu em 2003 e aconteceu algo interessante. A Fiat começou a vender dois Palios, um chamado Palio Fire, que é da geração anterior, um carro muito mais básico, muito mais simples, e a segunda opção, que já era o Palio mais atual, que vinha mais equipado, já tinha um interior mais moderno. 2003, então, na verdade, foi quando a Fiat também mexeu bastante aí na parte interna. Até do primeiro e o segundo facelift, o design interior era muito próximo. Já no terceiro mudou bastante. Então, em 2007, nós tivemos a sua quarta estilização, quarto facelift. E aí, o carro também teve um design diferenciado, mas poucas pessoas gostaram. Por quê? Era um design que parecia muito com um carro chinês. Acabou destoando bastante dos designs que a Fiat tinha. Então, em 2011, ela lançou essa versão aqui. 2011 já com o modelo 2012, sua segunda geração. Um carro com uma plataforma já diferente, um carro baseado na plataforma do Uno, com melhor espaço interno, melhor porta-malas e muito mais conforto. O carro veio realmente para competir com os carros que já estavam vindo para o mercado, outros carros de peso, que também era a época que já estava surgindo aí o Onix também, época que um pouco depois já começou a surgir também o Etios, o K, então já estava havendo concorrentes de muito mais peso do que antigamente, e para isso o carro precisou se modernizar. Vale lembrar que esse carro foi vendido não só essa versão, mas várias, com diversas motorizações, 1.0, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8. Esse carro então teve uma grande gama aí, grande variação de carros, de motorizações na verdade. Ele foi vendido por 22 anos. Quando chegou lá em 2017, em junho de 2017, a Fiat tirou todas as versões, deixando apenas a 1.0, a de entrada. Então, em 2018, ela acabou com todos os carros que ela tinha, com todos os Palios. Por que, Gabriel? Porque estava surgindo então o Argo. E aí, o Palio saía para dar mais espaço para o Argo, assim como também o Punto saiu de linha. Então, a nova gama da Fiat ficou Mobi, Uno e também o Argo.
o Palio as vendas já tinham caído bastante. Vale salientar que em 2014 esse carro foi líder de vendas. Pois é, pessoal, o Palio nesse ano, 2014, foi o carro mais vendido do Brasil. Então mostra realmente como esse carro foi muito bem sucedido. E uma curiosidade, quando esse carro surgiu em 2012, o Palio, que era para se tornar o Fire, quarto facelift, que era o último facelift, não foi o que ocorreu. Como esse quarto não foi muito legal, não teve uma aceitação muito boa, a Fiat manteve o seu terceiro facelift até o final da vida aí do Palio. Algo muito curioso. Esse carro então aqui apresenta características bem interessantes, como a gente vai ver ao longo da nossa avaliação. E algo legal, esse carro quando surgiu, não sei se vocês lembram, naquela época era muito comum isso, o Corsa fazia isso, com o Gol também. Você tem o carro hatch, você tem o carro sedã, o mesmo também como perua e como picape. Isso era muito comum. A Fiat fez isso. Ela começou primeiro com o Palio Weekend, que era a sua perua, depois passou para o sedã, que era o Siena, juntamente com a picape também, que aí era a estrada. Então a Fiat fez isso, a GM fazia, a Volks também. Essa geração do Palio durou por apenas seus 7 anos. E quando ele foi lançado, nessa daqui, lá em 2011, ele custava aproximadamente seus R$ 32.500 na motorização 1.4. Então a gente percebe como realmente os carros acabaram aumentando bastante o valor de lá para cá. Mas vamos lá então. Naquela época que o carro surgiu, você poderia comprar um Attractive 1.0, Attractive 1.4, já com motorização 1.6 você podia comprar ou a Essence ou a Sport. Vale lembrar que para motorização 1.6 você tinha a opção do câmbio automatizado Dual Logic. Um câmbio, né, pessoal, que a gente sabe que foi muito problemático. Esses câmbios automatizados de simples embreagem, ou seja, o mais básico que tem, realmente a gente sabe que ao longo do tempo costuma dar problema. Afinal, não foi uma solução muito assertiva, talvez não tanto testada. Mas tinha essa opção que acabou até que vendendo bastante, porque era um carro automático aí mais barato. Vamos então seguir na nossa avaliação para você realmente entender por que esse carro foi tão vendido e tão querido pelas pessoas. Vamos lá? Na dianteira do Palio temos então faróis espichados e que lembram bastante o ponto também. Uma grade cromada com o logo da Fiat aqui ao centro. Na parte de baixo uma grade também e o farol de neblina fica na parte inferior do veículo. O capô tem alguns vincos, eu acho que já dá um ar um pouco mais de esportividade e como todo bom Palio ele tem sua geometria, seu design bem arredondado. Pneus de medida 175/65 R14. Retrovisores são elétricos e também eles são da cor do veículo, pintado a cor do veículo aqui a capa, bem como as maçanetas. Temos uma antena de teto e também aqui na parte de trás temos pneus com a mesma dimensão e rodas também de aço. Porém temos eixo de torção aqui na traseira. Temos uma traseira bonita, eu gosto bastante aqui das lanternas, que elas são na posição vertical. Acho que dá um charme interessante para o carro. Realmente um design diferenciado. Para você abrir a tampa do porta-malas, tem que ser na chave, então você aperta aqui o botão e aí você abre o porta-malas do veículo. Não é um porta-malas tão amplo, ele tem seus 290 litros. Mas o interessante é que ele é iluminado e muito bem acabadinho também. E aqui por debaixo nós temos então acesso ao step. Gosto bastante do Palio dessa abertura da tampa. Realmente é uma tampa que abre bastante. E o acabamento também aqui na tampa do porta-malas na parte interna. Já o bagagito ele é bem simples e também ele não é flanelado. Temos aqui fixações pelos dois lados, diferente do que acontece com o Etios. E para você também fechar a tampa do porta-malas, tem o puxador e você faz um fechamento que é bem simples. Debaixo do capô nós temos manta acústica, algo cada vez mais raro aqui nos veículos. E debaixo do capô temos o tradicional motor 1.4 Evo Flex, que rende seus 85 cavalos na gasolina e 88 no etanol, isso a seus 5.750 RPMs. Ele tem um torque de 12,4 kgfm na gasolina e 12,5 no etanol, isso daí a seus 3.500 RPMs. É um motor simples, uma concepção na verdade já bem conhecida, e ele utiliza a correia dentada, variação apenas na admissão, e também ele utiliza comando único no cabeçote.
E se você quiser um câmbio na verdade dual logic, ou seja, automatizado, você vai encontrar apenas na opção com motorização 1.6, que é com motor e-torque. Um motor que foi feito em associação com a BMW e a Chrysler. Mas com esse motor 1.4 você vai ter apenas o câmbio manual de 5 velocidades, o famoso C513, utilizado por diversos carros como o Argo, Pulse, 208, o C3 novo, enfim, diversos carros utilizam esse câmbio, que é um câmbio muito robusto e já muito conhecido. Vamos ver então aqui como que é a porta traseira. Uma porta bem acabada, tem tecido, um diferencial aqui para a categoria do carro. Temos um alto-falante na parte de baixo e também aqui temos um porta-objetos. O puxador também com material diferente, parecendo escovado. Então o carro brinca aqui com materiais diferentes. O túnel central do carro é relativamente alto, mas nós temos ali também um porta-copos. Como eu falei para vocês, alça de teto, e o espaço aqui do carro não é um dos maiores da categoria, mas muito melhor do que o Palio antigo. Bom, pessoal, avaliando então aqui o espaço interno do carro, ele melhorou bem em relação aos outros Palios, mas mesmo assim é um carro relativamente apertado, tá? Eu tenho 1,80 m, aqui a cabeça para mim fica no limite, as pernas aqui também não ficam boas. Então aqui vai no máximo 2 adultos com relativo conforto. Pessoas altas aqui realmente não é uma boa. Temos então aqui o lugar para você colocar suas revistas, são porta-revistas dos dois lados, isso é bacana. Temos encosto de cabeça aqui já para os 3 ocupantes, até para quem vai para o centro. Nessa época, 2012, realmente era um diferencial, principalmente para carros mais básicos. Centro de 3 pontos apenas nas extremidades. Quem vai aqui ao centro não tem. Mas temos alça de teto para todos os ocupantes, exceto lá na frente que tem um porta-óculos. Então, bem legal. O carro ele é um carro bem aconchegante. Se as pessoas não são muito altas, é legal. Esse banco também é bem perceptível, muito melhor do que os bancos que tinham nos Palios lá atrás, nos primeiros. O carro ficou bem mais confortável para quem vai aqui atrás. Infelizmente nós não temos luz aqui no teto, mas mesmo assim isso não desaboda o carro, é um hatch bem interessante. Vamos ver como que é a porta dianteira aqui do carro. Temos o mesmo acabamento também em tecido, vidros elétricos para todo mundo. E aqui nós temos um porta-copos, um porta-objetos juntamente com alto-falante. Puxador aqui limite escovado e os materiais são bem agradáveis porque eles são diferentes. Então eles brincam com os materiais para dar um ar de mais sofisticação ao veículo. E as opções do retrovisor elétrico ficam aqui na própria porta. Sobre as regulagens que nós temos o carro, ele tem regulagem de altura do volante. Você solta a alavanca aqui e não despenca. Aí você coloca a altura que você quer e você trava de uma forma muito leve, muito suave. Gostei bastante disso. A regulagem do banco também, desse lado você consegue descer o banco ou você consegue subir, bem como também o encosto aqui das costas você consegue regular por esse lado. Então todas as regulagens do carro estão aqui no lado direito. Mas como você regula a altura tanto do volante quanto do banco, você consegue achar a posição ideal para você dirigir. Pessoal, o espaço aqui para as pernas não é ruim, isso é legal, não bate aqui como o pneu ele acaba sendo recuado, ajuda a não bater a perna aqui. O espaço para a cabeça também está regulado para mim, tá 2 dedos, mas 2, 3 dedos. Mas eu consigo regular o volante e o banco, então está tranquilo quanto a isso. O legal, nós temos porta-óculos aqui em cima. O painel todo ele é nenhuma parte maciel toque, todo de plástico rígido, mas os materiais eles são diferentes. Gosto bastante que o carro brinca com black piano e também outros tipos aqui de materiais. O banco, ele abraça mais ou menos bem, ele é macio, confortável, mas aqui para as coxas, na verdade, ele não abraça tão bem. Provavelmente em viagens longas vai ser cansativo. E as abas aqui também, elas não são uma das melhores. Mas a maciez do banco, sim, é um banco confortável. Esse carro tem um volante muito bonito, até para os dias de hoje. De 3 raios e também ele é multifuncional. Aqui você mexe no volume do rádio. Desse lado temos as opções que a gente mexer no computador de bordo, também o farol de neblina e aqui o desembaçador. Já aqui nós temos na esquerda o velocímetro, marcador de combustível, líquido de arrefecimento e por fim o conta-giros. Temos um computador de bordo muito completinho. Você consegue ver diversas informações, como aqui do rádio, saída, airbag do passageiro, revisão, volume das teclas, volume de aviso, idioma,
unidade de medida. Como falamos para vocês, o acabamento todo ele é de plástico rígido. Aqui Black Piano com um pequeno porta-objetos. Gosto dessa diferença de materiais porque dá um ar mais sofisticação. Aqui as saídas de ar elas são redondas e também elas giram. O rádio é o que já vinha com o carro. E legal porque o carro tem um material diferente aqui para dar um ar de sofisticação ao veículo. Ar-condicionado na parte de baixo e aqui a tomada 12 volts, bem como 2 porta-copos. Temos aqui então a manopla, que são de câmbio de 5 velocidades com a ré, você puxando aqui a alavanquinha. Temos também um porta-objetos aqui, aqui também temos o freio de mão. Temos um banco também de uma espuma muito macia, porém é um banco curto e também não abraça tão bem assim. Na parte de baixo temos então um porta-luvas, que ele não é um dos mais compridos, mas também aí ele está bem de acordo com a categoria dele. Na parte de cima temos espelhinho para quem vai no passageiro e do lado do motorista, porém esse aqui vem com tampinha. E na parte interna nós temos as luzes. É um carro que ele tem um acabamento simples, mas eu gosto bastante, acho muito bonito. Principalmente interior muito aconchegante para a época e para o ano do veículo. Queria agradecer imensamente ao amigo Cledilson, que é o dono desse carro. Obrigado, Cledilson, por ter emprestado para a gente fazer a avaliação. E vale lembrar que o Cledilson está vendendo esse carro. Se você tem interesse em comprar esse Palio aqui, vou deixar os dados dele aqui, o Instagram, para você bater um papo. O Cledilson não vende só esse carro, mas outros também. Se você quer um carro aí econômico, com baixo custo de manutenção, conversa com ele aí que ele pode ter uma boa opção aí para você. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Estão gostando? É um carro bom? Vale a pena? Tem algum outro carro melhor aí que você acha no segmento? Vamos bater um papo sobre isso aí que vai ser bem legal. Então vamos falar dos pontos positivos. O que esse carro realmente tem de bom? Primeiramente, o custo de manutenção muito acessível. Esse carro, além de ter uma mecânica básica, vale lembrar que a evolução do motor lá, do motor Fire, ele realmente é uma mecânica simples, de baixo custo também. Então qualquer mecânico mexe e você consegue achar as peças com facilidade. O segundo ponto muito positivo é a economia de combustível. É um carro que não gasta muito. Então é um carro legal para a cidade, para a rodovia, é um carro que vai te agradar bastante aí pelo seu baixo consumo. Terceiro ponto muito positivo é a robustez. Realmente é um carro muito robusto que não incomoda. Eu posso falar, tive um carro 1.0, um Palio 1.0, rodei com ele até seus 147 mil e era meu carro de uso diário, rodava 100 km por dia. E é um carro que realmente, fazendo as manutenções em dia, as revisões, nunca me deu qualquer dor de cabeça, nunca deixou na mão. Até seus 147 mil foi super tranquilo. Mas assim, então o carro é perfeito? Não. Quais são os seus pontos negativos? Primeiro, o isolamento acústico. O motor acaba sendo bem barulhento. O isolamento acústico do carro não é bom e o ruído acaba invadindo bastante aqui o habitáculo. É um ponto realmente muito criticado aí pelas pessoas. Segundo ponto também negativo são os ruídos internos, os barulhos que você ouve do acabamento, ou seja, o carro tem aqueles grilos que incomodam bastante as pessoas, que acabam ocorrendo por o acabamento não ser um dos melhores. Com o tempo eles criam folga e ficam fazendo um barulho chatinho. Infelizmente o Palio tem muito isso. Terceiro ponto também que incomoda muito é o farol do carro. As lâmpadas queimam facilmente, constantemente você precisa trocar. Isso também é uma crítica que muita gente faz. Talvez por causa da forma como o carro foi projetado, a parte elétrica. Os Palios, o meu por exemplo, já estava acontecendo isso. O carro, quando tinha uma certa idade, começava a dar uns panes na elétrica. Você freava, por exemplo, ou dava seta e ele acendia o freio, ou você freava, a seta ficava parada, enfim. E o kit básico de peças, Gabriel, quanto que é desse carro? Vamos lembrar o que está envolvido? Bom, primeiramente, amortecedores dianteiros e traseiros, discos e pastilhas dianteiros, filtros de ar, óleo, combustível, embreagem e também velas. Esse nosso kit básico de peças está em torno de R$ 2.400. São peças que não são de concessionária, porém de bons fabricantes. Esse custo aí está bem coerente para o segmento. Vale lembrar que algumas peças como amortecedores e embreagem são caras. Então realmente é um carro que tem um baixo custo aí de manutenção. Mas afinal, Gabriel, para quem você indica esse carro? Será que ele foi feito para mim? Bom, eu indico ele se for um carro de uso diário. Se você privilegia um carro
que tem um baixo custo operacional, baixo custo de manutenção e de combustível também. Aí esse carro é adequado para você. Gabriel, eu levo minha família, vai ser meu único carro. Você aconselha ele? Aí já não. Eu acho que esse perfil é principalmente para as pessoas que têm filhos pequenos e usa majoritariamente o carro na cidade. Se você tem família, vai usar o carro mais para viagem, ou vai transportar seus filhos, ou pessoas que são altas, certamente tem outros concorrentes aí no mercado que vão te agradar mais. Mas é um carro bem equilibrado, baixo custo operacional e também é um carro relativamente confortável e também bem equipadinho. Se você vai comprar um carro como esse aqui, mas tem medo de comprar aquele carro que foi batido, que passou por um alagamento ou que ele teve um problema sério mecânico, eu tenho a solução para você. Participe do meu projeto Carro Sem Estresse, onde de forma muito prática e objetiva eu te ensino a avaliar todos esses aspectos: documentação, mecânica, parte estrutural, alagamento, quilometragem adulterada, enfim, tudo para que você faça uma compra bem tranquila e por um preço extremamente acessível. Quer saber mais? Basta clicar aqui no link da descrição desse vídeo. Acompanhe também a gente nas redes sociais GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, sempre com dicas muito práticas, objetivas e entretenimento aí pra você. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Tamo junto, eletrificação e na combustão. Valeu!